Bem-vindos de volta a mais um podcast Visão de Águia. Siga nosso canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que as informações de hoje vão ajudar outras pessoas também. E tudo que a gente conversa dentro aqui do podcast, eu tenho certeza que vai ser uma grande ajuda para você, ou você conhece algum amigo que precisa escutar. Então, pega a visão da águia e vem com a gente. Mais um lembrete só, 12 de outubro, nós teremos o maior evento de premiação da Europa e no dia 14 de outubro nós teremos o primeiro Congresso Internacional Visão de Águia. Então vem com a gente que hoje nós temos aqui um casal fantástico, gente. Um casal que vai ajudar pessoas e outros casais a se tornarem mais próximos, entendendo o lugar de cada um na relação. Gente, muito bem-vindos, né? Meus parabéns por esse projeto incrível, a Fernanda e o Danilo. Gente, sejam bem-vindos ao podcast Visão de Águia e obrigado por aceitarem o meu convite, é claro. Muito obrigada, Kelly, pelo convite. Eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui participando com você desse projeto. E estamos aqui, conte com a gente sempre quando você precisar. Muito obrigada. Primeiramente, também queria te agradecer por esse momento, momento de mesa, né? E também me sinto honrado em fazer parte dessa Visão de Águia. Ai, que legal, gente. E é muito bom a gente estar aqui confraternizando. Já tivemos um pouquinho de tempo de conversar antes, alinhar os propósitos dessa conversa, porque o projeto que vocês estão fazendo, ele vai de encontro a muitas coisas que eu acredito, né? E que a gente tem essa visão para a vida da gente, que é ajudar outras pessoas a crescerem. É claro que sempre colocando à frente o que a pessoa precisa, né? E o dinheiro é consequência de tudo pelo nosso trabalho e reconhecimento. Então, vocês têm propósito de vida de ajudar e de servir pessoas, e nós também. Então, esse é um propósito muito bacana e eu queria muito que vocês começassem falando para a gente desse propósito, depois a gente vai ampliando tudo e vocês contam o que cada um faz aí no dia a dia. Quem que começa aí? Danilo, Fernanda, quem começou esse projeto de casais? Bom, esse projeto de casais, ele veio de uma restauração do nosso casamento, né? Então, eu acredito que nada na vida que a gente passe é em vão. É tudo para a gente poder ensinar alguém a superar uma dor, um problema, uma situação que vive na vida. Então, a gente superou uma grande crise que nós tivemos. Nós morávamos em Portugal, voltamos para o Brasil e ficamos 9 anos no Brasil. Mas não foi 9 anos simplesmente por voltar para lá. Deus queria tratar o nosso relacionamento, que estava assim, fundado em areia, né? Então, e areia a gente sabe que a casa cai. Então a gente precisava firmar isso em rocha. Então nós passamos por um processo muito longo, muito dolorido, mas nós conseguimos. Com Deus, Deus nos direcionou, Deus direcionou ele, principalmente, em primeiro lugar, e nós conseguimos superar essa dor e restaurar a nossa união, a nossa família, a nosso amor um pelo outro, a nossa admiração pelo outro, respeito, carinho, compreensão, empatia. E eu acho que começou aí. Então, eu acredito que a gente não passou por tudo aquilo simplesmente para guardar para a gente. A gente passou por aquilo justamente para a gente poder ensinar outros casais que sempre há uma luz no fim do túnel. Quantos anos casados vocês estão? 17 Fernanda? anos. É muito tempo, então é muito anos. tempo de jornada, de estrada aí. Mas Bastante. Como que vocês perceberam que o casamento de vocês precisava passar por essa reestruturação? Bom, quando nós voltamos, quando a gente mora na Europa, a gente tem vamos dizer assim, uma ilusão de que está tudo bem. Porque aqui a gente não tem muito... Aqui na Inglaterra, acho que é um pouquinho mais do que era em Portugal há quantos anos atrás, amor? 15 anos atrás. A gente não tem... Lá a gente tinha aquela ideia, tipo assim, a gente vivia em família. Então, tudo que a gente fazia era em família. Quando a gente foi colocado no Brasil, com essa estrutura sobre a areia, o que aconteceu? Ela desmoronou. Porque no Brasil ele tinha os amigos dele, eu tinha os meus amigos, eu tinha minha família, eu tinha minha cidade. Então, era assim, ele vivia a vida dele, eu vivia a minha vida. Engraçado, né? Entendeu? Porque aqui a gente não tem familiares e amigos são poucos, você conta nos dedos as pessoas que você pode contar, né? Exatamente. Então, daí vocês viram a realidade que chocava os mundos. Exatamente, porque aqui eu dependo dele, ele depende de mim, nós somos um pelo outro e nós dois pela nossa filha. Mas lá não, ele tinha os dele, eu tinha os meus, e aí? Como é que ficava a situação? Então, foi realmente necessário essa quebra mesmo, foi assim,
foi bem difícil para nós, foi bem difícil para ele, inclusive. A gente chegou a se separar uma semana, ele saiu de casa, e só que aí Deus tocou, né, no coração dele que ele precisava mudar algumas coisas. Então, tem que ser o sábio, né? Um vai ser despertado. Não sei se é o homem, não sei se é a mulher. No meu caso, foi ele o que foi despertado por Deus. E ele deu uma reviravolta na vida dele. E aí eu vi aquilo nele e falei assim, gente, eu não posso perder esse homem de jeito nenhum. E aí eu agarrei com unhas e dentes e aquela transformação nele gerou transformação em mim. Tem que começar por alguém, Tem que começar por né? alguém, entendeu? Eu não fui a mais sábia, mas ele foi. Então, assim, a transformação que aconteceu na vida dele, gerou transformação em mim. E, assim, a gente estava num momento, Kathleen, que a gente não conseguia conviver junto. A gente ficava 2 horas, era discussão. E, assim, o tratamento foi tão intenso que nós começamos a trabalhar numa loja de informática, né? Que ele tinha uma loja de informática, né? E depois disso, nós trabalhávamos ficávamos juntos 24 horas por dia. Foi tão intenso o tratamento que uma coisa que a gente não conseguia ficar junto, sem brigar por 2 horas, nós ficamos juntos 24 horas ali, ó. 24 horas olhando para a cara do outro, trabalhando junto e lutando junto. E quando isso se restabeleceu, realmente ficou firmado em rocha o nosso casamento, aí Deus nos direcionou. Então agora é a hora de ir para outros lugares. O que eu precisava fazer com vocês aqui foi feito, agora vocês precisam ajudar outras pessoas em outros lugares, em outros continentes. E então... Daí vocês vieram para cá. E para você, Danilo, como que você acha que foi esse chamado? Porque você estava vendo seu relacionamento despencar, né? Vocês se separaram. Como que foi esse chamado, esse despertar para você que você disse, não, eu preciso recuperar meu relacionamento, e você ter a consciência que você precisava mudar, que isso é o mais difícil, porque as pessoas normalmente não têm essa consciência. Sim. Kathleen, aconteceu assim... Foi muito forte, porque eu já vim de berço de pais separados, né? Então, para mim já veio essa grande dificuldade, esse bloqueio. E o que eu queria ser para minha filha era o que eu não tive. Então, quando o nosso casamento se findou, que aconteceu, né, os problemas, a gente teve que passar por essa prova, tivemos que passar. Muitos casais não precisam, mas a gente foi triturado, foi esmagado. E num belo dia, no churrasco, a gente tava numa chácara, né, amor? Sim. E a gente bebia muito, aquela festa, coisa e tal. E chegou um belo dia que eu me afastei do pessoal e me levou para o monte. E nessa hora aí Deus falou comigo, falou assim, filho, o que você está fazendo com sua família? Você vai perder ela. Nesse dia eu já tinha perdido. Já tinha saído fora das minhas mãos. E aí foi o início de um tratamento. Então, eu tive que me restaurar com Deus para depois conseguir restaurar minha família. Entendeu? Então, tive que passar pelo processo. Doeu bastante. Como ela disse, ficamos uma semana separados. E eu subia todos os dias no apartamento e ficava escutando eles dentro de casa. E aquilo me doía tanto. Eu falava assim, poxa, mas eu estava aí dentro. Só que a diferença minha foi eu reconhecer o meu erro em vez de apontar os erros dela. Então eu tive que me tratar, eu tive que me restaurar, eu tive que me erguer com Deus primeiro para depois restaurar meu casamento. Onde ela debochava de mim, falava, não, agora se virou pastorzinho, coisa e tal, e dentro de mim eu sei quem eu era. E aí foi restaurado, nosso casamento foi restaurado e agora não separa mais. Agora nós estamos fortes, firme na rocha, com Deus, né, amor? E hoje a gente está aqui para ensinar casais, para ajudar casais, e é esse o sentido da vida. Você sabe que é curioso esse testemunho, porque eu já escutei muitos amigos falarem para mim que quando um buscava a Deus, parece que o outro se levantava em casa para apontar, para dizer, agora você acha que você é melhor, porque agora você está na religião. Só que as pessoas elas não entendem que a religião ela vai te tratando, que é a tua busca com Deus, porque na igreja está cheio de pessoas doentes, Sim. Pessoas que precisam de ajuda e precisam de tratamento. Sim. Ninguém está ali porque é perfeito, porque é melhor do que o outro. Muito pelo contrário, estão ali porque são almas doentes necessitando de Deus e de uma ajuda, né? Sim. Então, quando você vai buscar, você está admitindo para Deus que você tem um problema e que você precisa ser restaurado, né?
Mas acontece muito isso. O outro, muitas vezes, não consegue entender de imediato, né? Sim. E aponta e acusa. O que você achava nessa época? Você achava que... Então, assim, normalmente, sempre é assim um levante, né? Acho que, assim, quando a gente se posiciona, quando a gente se posiciona no lugar onde Deus quer que nós estejamos, vai ter sempre um levante. Ah, então não é para eu estar naquela posição porque teve um levante? Não. Persista, insista, porque se você está fazendo certo, não tem por que esse levante que seja uma coisa para você parar, entende? E o que eu pensava, bom, eu não era convertida, assim, a minha família toda da minha mãe toda é cristã, mas a minha casa não era. E o que eu pensava naquele momento, eu não sei, as influências, as pessoas com que eu andava, isso é uma coisa que eu quero ressaltar aqui que é muito importante. Quando ele falou que foi muito difícil para ele, que ele ficava subindo no apartamento e vendo nós duas lá dentro conversando e se lamentando porque um dia ele esteve lá, ele teve pessoas que apoiaram ele, que deram a mão para ele, que caminharam com ele, que falaram, calma, há esperança, age assim, faz assim. Porque quando a gente está no problema, a gente não vê a saída. Mas quando a gente tem alguém do lado que realmente é seu amigo, que é você feliz de verdade e que cumpre os mesmos princípios que o seu, há esperança, há uma maneira de você passar por aquilo. E eu já estava com algumas companhias que não era da mesma forma, entendeu? Que queriam te tirar para fora falavam assim, não, do teu sai relacionamento. mesmo, fica solteira mesmo, vamos sair, vamos não sei o quê. Ah, não, larga para lá. Então, tem que ter muito cuidado quando você está passando por qualquer crise que seja, não seja no casamento, seja pessoal, seja no trabalho, com quem você se abre, com quem você se relaciona, de quem vêm os conselhos. Porque isso pode te levar para um buraco e te afastar realmente do propósito de Deus, ou isso pode te aproximar mais de Deus e realmente restaurar o que Deus quer na sua vida. Então, isso é muito importante. E eu não estava com boas companhias, né? Assim, não é as pessoas, mas eram pessoas que estavam solteiras, eram pessoas que não estavam com o mesmo propósito de vida, família. Uhum. Entende? Então, assim, eu apontava ele, falava assim, virou pastorzinho agora, sabe? Eu zombava dele, zombava. Foi assim, eu tenho vergonha dessa época, mas, assim, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque, assim, Deus me tratou de uma maneira que hoje eu sou mais pastora, né, amor? Você viu como que Deus faz? É verdade. Você tá aí rindo? Para aí que eu vou te levantar também. Exatamente, entende? Então, é exatamente assim, cuidado. Isso para mim é importantíssimo. Cuidado com quem você anda. Se é uma pessoa que quer te levar para fora do que está na Bíblia, que é valores, princípio, honra, caráter, se tem uma coisa que está fugindo disso aí, se afasta. Que não vem de Deus, não vem de Deus. E hoje em dia a gente vê muitos casais, muitos casamentos, muitas vezes sendo corrompidos exatamente pelas amizades, né? Sim. Porque muitas pessoas falam, não tem nada a ver ter muitos amigos solteiros. Depende do grau de amizade, depende o que essas pessoas fazem, se essas pessoas vivem na noite, se elas gostam de beber muito e daí já não condiz com o ambiente familiar no qual você convive. Então, certas vezes, os amigos que você tem, sim, vão ser uma referência para você. Né? E isso pode acabar afetando, e a gente vê muitos casamentos hoje sendo desfeitos, não por falta de amor, mas porque não houve conversa, não houve um diálogo e não houve um mentor para te dizer, não separa, vai por esse caminho, ou tenta por aqui. Porque as pessoas têm que esgotar as chances, exatamente, eu vejo da seguinte forma, você tem que ter tentado de tudo. Daí, se aí não deu certo, daí você vai estar em paz com você mesmo, que pelo menos você tentou. Sim. Né? E porque quando você não tenta e fica tão fútil o divórcio, é diferente, né? Porque daí você fala, poxa, podia ter tentado mais, poxa, podia ter feito isso, mas muitas vezes a oportunidade ela não volta, né? Sim. Então, por vocês sabem muito bem, porque vocês passaram pela dor. E depois de todo esse processo que vocês passaram, quando que vocês resolveram e disseram, vamos para a Inglaterra? Como que foi isso? Então, isso foi em meados de 2017, a gente recebeu uma revelação, né? A revelação, Deus usou a boca de um pastor. O culto era na casa dele e ele chegou em mim e ele me dizia assim, Deus manda te dizer que
te vê com umas pernas tão grandes, mas tão grandes que você dá passos largos, mais largos do que você imagina. E você vai pisar em outros continentes. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ele saiu, continuei orando. E no dia seguinte, um amigo meu daqui de Londres, ele me ligou. Já tá no aeroporto? Posso te buscar? Assim, daí você falou, como assim? Do nada. E aí deu aquele estalo, né? Eu fui no pastor, falei, pastor, o senhor me revelou aquilo na quarta, Deus revelou, né, através do senhor. Quinta-feira recebi uma ligação de Londres. Será que Deus está falando alguma coisa e tal? Ele falou assim, ó, eu sou carne e osso igual a você. Se tiver que procurar alguma confirmação, procura com Deus. Pede para Deus te confirmar de outras fontes. Kathleen, dali pra frente começou a aparecer todas as coisas pra gente. Era a moto com a bandeira estampada da Inglaterra. Parece que tudo você via. Era no shopping alguém vindo ao nosso encontro com a camisa estampada. A gente parava no semáforo atrás de um carro com a bandeira da Inglaterra. Sim. Então começou a... Foram muitos sinais. Foram muitos sinais. Como a Fernanda mencionou, a gente trabalhava junto na loja e a gente de manhã sempre saíamos os três. Eu, Fernanda e a Carol, porque a gente levava a Carol na escola. E aí a gente sempre fazia oração de manhã. E a gente pediu ali pra Deus, fala assim, Deus, se for da tua vontade da gente ir pra Inglaterra, que o lucro da nossa loja hoje seja o valor do nosso passaporte. Porque eu ainda não tinha tirado a minha cidadania portuguesa. Eu não tinha tirado. E aí eu perguntei no consulado quanto que ficaria. Disse que ficaria 925 reais o passaporte. E a gente foi ousado e colocamos na nossa oração. E no dia deu os 925 reais. Uau, que confirmação. Mas não foi só um dia, viu, Kathleen? Foram 3 dias seguidos. Não, o mesmo valor por 3 dias. 3 dias seguidos. Deus é lindo, gente. Não, porque a gente ficava assim, será? Será? Porque nós somos muita humanos, coincidência, e né? E a gente fica assim, mas será? Aí Deus fala assim, tá com dúvida? Então, peraí, uma vez, outra vez, e foram 3 dias seguidos. Eu falei assim, amor, não tem condição. Porque uma vez você fala assim, não, para Deus, isso aí foi muita coincidência, porque eu tô falando muito nisso, então, daí no outro dia, daí no outro, daí como que você explica? E você não explica. E não parou, e foi assim, depois o pastor revelou de novo, ele falou assim, te vejo com uma frota tão grande de vans que é de perder a visão. Aí eu, de novo, tudo bem, eu aceito essa palavra. E eu nunca trabalhei com van. E aí eu vim para cá ficar os 15 dias, que era para ver escola para Carol, documentos, conhecer a terra, pisar na terra, né, pisar na Inglaterra. Eu vim para cá em novembro de 2017. Fiquei 15 dias. E aí voltei pro Brasil e em fevereiro já decidi vir de vez. Comprei uma van na sexta-feira, na segunda-feira eu já estava trabalhando. Uau! Isso perdurou por um mês. Depois de um mês eu mudei de companhia e é onde eu tô até hoje com o meu negócio. Então, hoje eu tenho uma agência de couriers, eu tenho rotas, né? Tem na DHL, na Parcel Force, na DX. Então, hoje está se cumprindo a palavra que Deus me deu lá atrás. Então, não tem como falar de vitória, não tem como falar de conquistas, não mencionar Deus. Que foi uma promessa que trouxe vocês para cá, restaurou o casamento de vocês. Depois do deserto veio a bonança. Então, que legal. Hoje estamos vivendo toda a palavra que Deus nos falou, Ele nos prometeu, está sendo cumprido. Sim. Então, hoje queremos ajudar pessoas, não só no casamento, mas dizer que não tem nenhum outro caminho a não ser Jesus Cristo. É levar a palavra de Deus para as pessoas entenderem o que viver, né? Não o que vocês viveram, né? Então, não viemos para a Inglaterra atrás de dinheiro. Viemos para a Inglaterra através de propósito. Amém. Então, uns veio em busca de dinheiro para, né, mandar ao Brasil, ajudar os seus familiares. Nós viemos por um propósito. Sim. Então, eis-nos aqui, estamos aqui para ser usados, estamos caminhando, estamos tudo certo. Não falta nada. Amém. Temos nossas lutas. Temos nossas lutas. Normal, tá tudo certo. Temos os nossos problemas que não fogem. Mas estamos continuando marchando, sentindo aquilo que Deus quer. E o que vocês acharam aqui quando vocês chegaram? Porque é muito difícil para as pessoas que chegam aqui até se adaptar, fazer amizade, conhecer a terra, que nem você falou. Tudo é um processo, né? E você tem que se desconstruir para reconstruir uma pessoa de acordo com como todo mundo vive aqui, né? Que são
outra cultura, outras leis, outras comidas. Então é tudo muito diferente. Como que foi para vocês esse processo, desse começo, né? Fala para mim um pouquinho, Fernanda, a diferença que você achou aqui até hoje. Eu vou falar, eu amo esse lugar. Bom, eu sou muito suspeita também. Eu nasci para morar nesse lugar. Que ótimo. Menina, eu, sinceramente, quando eu cheguei aqui, eu já amei desde o início. Você se encontrou, se identificou no país. Completamente. Então, assim, eu não tive essa dor de afastar, porque é o que eu te falo, o tratamento que nós passamos como casal não foi só para restaurar a nossa relação em si, mas foi para entender aonde que os nossos parentes ficam nas nossas relações. Entende? Porque a minha família agora é o meu marido e minha filha. Uhum. Primeiro ele e depois ela. E ela sabe disso. O que acontece? Quando a gente não entende isso, a gente fica muito agarrado nos nossos parentes no Brasil. Uhum. Mãe, irmão, ai, saudade. Eu tenho saudade, não vou dizer que eu não tenho saudades. Mas eu estou tão feliz porque eu estou aqui com a minha família. Uhum. E assim, no lugar que Deus colocou. Então, assim, sinceramente, eu não senti dor nenhuma. Se eu falar para você que eu não senti. Eu senti muita dor quando eu saí a primeira vez do Brasil, que foi Portugal, que foi um pouco mais difícil. Né? Então, assim, a nossa dor, né? A dor que o pessoal sente quando chega aqui, e a gente sentiu em Portugal. Porque em Portugal foi um tempo muito difícil. Assim, foi um tempo de desconstrução de quem eu era, para construir uma nova pessoa, para ser tratada no Brasil, para estar aqui hoje. Então, assim, quando eu cheguei aqui foi muito, muito leve, porque foi Deus que nos trouxe, foi Deus que nos prometeu. Então, simplesmente, eu descansei. Claro que a dor de o trabalho, a dor de, às vezes, não falar a língua direito, a dor de ver ele trabalhando tanto, sabe? E, assim, ele chegava em casa muito, muito quebrado, muito cansado. Mas, assim, consegui me manter forte através de Deus para ajudar ele e ela. Entende? Então, assim, aí vai uma dica para as mulheres, que eu falo que a mulher, ela é a estrutura do lar. Não tem como. Ela é a estrutura do lar. Por quê? Se você é a estrutura, o seu marido é seu teto, o que acontece? Se a estrutura balança, o teto cai. Então, assim, a mulher ela tem que estar muito firme, muito bem com ela. Então, eu bato muito na tecla com as mulheres. Mulher, cuide-se, ame-se, faça por você. Não é egoísmo você parar o dia para cuidar de você, para se amar, para, sabe, ter o seu momento, sabe? Às vezes só você e Deus. Às vezes você como amiga faça isso mais vezes, porque se você está bem, a sua casa está bem, o seu marido está bem, os seus filhos estão bem. Porque nada interfere, né? Você ter a sua casa, a sua vida, você ter suas amizades, você sentar com uma amiga para tomar um chá da tarde, né? Sim. Então, eu acho que isso tudo faz bem. Eu acho que a gente aqui, muitas vezes, falta isso. Falta. Outro dia o Vinícius falou assim para mim, nossa, eu vi a diferença, a falta que a sua mãe faz na sua vida. Porque precisa ter alguém para conversar, sabe? E às vezes eu trabalho tanto que eu não tenho esse tempo para me dar o luxo de ter um amigo, de eu tá ligando, fulana, aconteceu tal coisa, ou assim, compartilhar, o que você acha que eu devo fazer, ou a filha está doente muitas vezes, o que você acha? É difícil ter essa troca aqui, porque o que acontece? A gente trabalha tanto que às vezes a gente não tem esse grau de amizade, a gente conhece tanta gente, mas às vezes não tem tantos amigos assim para compartilhar. E quando ele falou isso para mim, eu vi que como é verdade, que aqui a nossa vida de imigrante, a gente está aqui, claro, a nossa família, o marido acaba sendo o seu melhor amigo e com ele que você sempre vai contar tudo o que acontece, mas faz falta. E é importante. E daí, nesse dia, eu me dei conta. Eu falei, realmente faz muita falta você ter alguém para você estar ali, uma amiga, para você estar dividindo também as coisas que acontecem. Né? Então, isso que você falou é de extrema importância, e eu acredito que até para os homens, né? De ter alguém para conversar, de ter um amigo. Com certeza. Né? Eu falo que quando eu estou bem,
mulher feliz não amola ninguém, gente. Muito bom, Fernanda. Mulher feliz não dá trabalho, não amola o marido, entende? Então, assim, ele fica super feliz quando eu tô bem, quando eu tô feliz, quando eu vou sair com minhas amigas, sabe? Que eu tenho minhas amizades também, que eu saio, a gente vai tomar alguma coisinha junto, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa junto. É importante, a mulher precisa disso. Claro. Sabe por quê? Porque tem coisas que eu falo tudo pra ele. Só que tem coisas que a gente quer falar com uma mulher. Porque a gente não quer. Porque o homem, ele resolve o problema. A gente não quer que resolva o nosso problema. A gente só quer que a pessoa nos ouça. Sim. E nada melhor do que uma mulher para nos ouvir, porque ela vai nos entender. Ela tem paciência que nós temos. Exatamente. Então, é importante. Isso é muito importante. Então, é isso. E para você, Danilo? Como você vê? Assim, foi difícil para você o teu começo aqui? Porque para a Fernanda foi mais prático, né? Mas como vocês já passaram por Portugal, eu acho que aquele começo foi para vocês em Portugal, né? Como foi aqui para te adaptar, entrar numa empresa que falava inglês, e, enfim, hoje você está bem estabelecido, mas e no começo, como que foi? Kathleen, para mim foi um pouco difícil porque eu não trouxe a minha família logo de início, né? Então, como tive que passar pelos mesmos processos que todo mundo passa. Procurar um quarto foi difícil. Depois, procurar um quarto que aceitasse a minha filha também foi mais difícil ainda. Então, eu passei por todos os problemas que todos passam. Mas, para mim, eu confesso que foi mais fácil. Eu acho que a dor da saudade, esses processos aí, eu passei em Portugal. Portugal, para mim, lá foi mais difícil. Quando eu migrei para lá, foi com 18 anos. Então, eu estava na minha juventude, estava no meu auge, né? Então, foi um pouco difícil para mim, mas aqui na Inglaterra foi mais fácil. E confesso que para mim não foi tão difícil porque eu tô debaixo de uma palavra, tô debaixo de proteção, então eu fiquei mais forte. E eu só vim realizar aquilo para que eu vim fazer, entendeu? Então, para mim, não passei muita dificuldade, não. Para mim foi mais fácil. E depois de um mês e meio, mais ou menos, veio a Fernanda e a Carol. E aí eu fiquei completo. Aí a felicidade pairou, né? Daí você já tinha se encontrado, né, naquela promessa que você já tinha recebido lá, que era trabalhar com transporte, com logística, né? E que você trabalha também até hoje. Mas você também faz alguma coisa com futebol, não faz? Sim, também sou agente de futebol. Me conta isso. Esses dias eu vi o post de você em Dubai. Conta como que é isso, como que isso entrou na tua vida? Porque é uma coisa completamente diferente uma da outra. Isso é um hobby? Na verdade, a minha família, todos são apaixonados por futebol, né? E eu e meu irmão mais velho, a gente já fomos jogadores de futebol também. O meu irmão foi mais tempo, né? E eu até meus 25, 26 anos eu pratiquei. Depois já desisti de jogar. Mas a gente respira futebol, então nisso nasceu a paixão. Como a gente tem um network muito grande em Portugal, né? A gente começou a fazer esse trabalho como agente de futebol. Então a gente tem portas abertas em Dubai, a gente tem portas abertas na Alemanha, tem portas abertas em Portugal, na Grécia, no Brasil. Então, através do nosso network, a gente tem feito bastante contatos, né? Reativação de amigos, que também praticaram com nós o futebol. Cada um, às vezes, está no Japão, e a gente acaba abrindo portas por lá. Então, também estamos trabalhando como jogadores de futebol também. Que bacana, né? E é uma paixão que você... Mas você jogou profissionalmente ou foi só por esporte? Profissionalmente, joguei até meus 24 anos. Depois, que bacana. Depois não consegui mais coisar, porque o meu irmão mais velho também estava passando por um processo difícil no futebol. Aconteceram algumas coisas ruins. E aí minha decisão foi sair. Porque o meu sonho mesmo de criança ou era ser tocador de bateria ou era ser jogador de futebol. Sério? E eu realizei essas duas coisas, mas foi a minha vontade, né? E a vontade de Deus era outra. Sim, claro. E a gente voltou pro Brasil com 26, né? Eu tinha 26 anos. 26, acho que era isso. Com quantos anos vocês casaram, gente? Vocês eram novinhos, já estavam voltando pro Brasil. Quantos anos vocês casaram? Eu tinha 25. 25 para 26 anos. 25 para 26 anos, E você, Danilo? 21, 22 anos. Ah, você é mais velha que o Danilo. Eu sou mais velha. Que bacana. Eu sou mais velha 4 anos que ele.
E você vê, olha, como a gente sempre fala que mulheres, nós somos sempre mais sábias, né? Mas no caso dele, Deus pegou ele primeiro mais novinho. Mais O que é novinho. mais difícil, Sim, né? Deus Sim. fez o processo inverso. sim. Que bacana, muito legal, sabe? E hoje você também trabalha com mulheres, né, Fernanda? Você é Trabalho. fisioterapeuta. Sim, eu sou fisioterapeuta formada no Brasil há 23 anos. E aqui eu atuo na parte de estética e pós-cirúrgico, né? Pós-abdominoplastia, lipoaspiração, mamoplastia, tudo nessa área aí. Eu atendo numa clínica em Kensal Green e eu tenho bastante cliente lá com bastante problema de fibrose, que essas meninas vêm com bastante fibrose para mim. Pois é, Sim, guria. sim. Isso é muito comum acontecer? Muito comum, Kelly, muito comum, porque ou elas vêm do Brasil, agora tem recebido muitas meninas da Turquia. E da Turquia, quando elas vêm da Turquia, é mais fácil cuidar, porque elas não passam na mão de profissionais antes de mim. Não que eu seja melhor, mas aqui no Brasil parece que eles têm uma mentalidade ainda em alguns lugares que pós-cirúrgico você tem que fazer uma massagem pesada. E não é, entende? E acaba criando um edema maior. Exatamente, uma fibrose maior, acaba desenvolvendo uma fibrose. Então, quando elas vêm do Brasil, elas já saem de lá, fazem cirurgia, já fazem um pacote de drenagem lá, né, dessas modeladoras da vida, e aí chegam aqui com uma demanda bem bacana de fibrose. Você nem imagina as fibroses que eu pego ali. Mas, graças a Deus, eu tenho estudado bastante, e aí eu aplico sempre os meus conhecimentos e tem dado bons resultados. Menina, e tá uma onda, né, de cirurgia hoje na Turquia, né, de estética, Sim, né? sim. Porque tem muita gente que já foi fazer a bariátrica, daí vai lá, faz uma reparadora, coloca um silicone, faz uma lipo, e tá uma facilidade muito grande para ir para lá, né? Eles estão crescendo muito na área de estética, e agora o que eu mais vejo benefício nisso é que para nós que estamos aqui, ir para a Turquia, você fica lá por 10 dias e você, na volta, você pega 2 horinhas, 3 horas de voo. Para o Brasil, você tem que ficar lá 1 mês, às vezes até 2. E na volta, você pega 13 horas de viagem, dependendo do lugar onde você mora. Sim. E aí o risco de trombose é muito maior. Claro. Entende? Então, assim, eu acho mais fácil. Por exemplo, eu vou dizer sobre mim, eu fiz cirurgia na Turquia, não me arrependo, pelo contrário, eu amei o resultado. E eu tive uma intercorrência, porque quando eu cheguei aqui, a minha filha estava com Covid e eu peguei Covid. Nossa. Então, eu cheguei da Turquia, no dia seguinte eu caí na cama de Covid. Então, eu tossia muito e a minha cirurgia abriu. Só que a equipe dos médicos que me atenderam lá, eles têm equipe aqui também de enfermeiro. Então, o que aconteceu? Nossa, que sorte você Eles teve. me deram antibiótico, fizeram curativo, entende? Então, assim, a facilidade. E mesmo que eu tivesse que ir para lá de novo, são 2 horas de voo. É diferente, entende? né? É diferente, é mais acessível. Então, quando eu busquei esse médico que me atendeu, ele atende aqui em Londres, ele dá consulta aqui em Londres. Então, é mais fácil. Eu não busquei qualquer um, gente, porque na Turquia eles estão crescendo muito, mas você tem que ter cuidado com que médico você escolhe. Claro. Porque é como todo lugar. Sempre tem alguns que vendem gato por lebre. Então, tem que ter cuidado. Eu busquei muito referências, reviews, fiz muita busca e deu tudo certo. Você fez a abdominoplastia? Fiz abdominoplastia e lipo. Foi muito difícil teu pós-operatório? Só foi por causa do Covid. Eu já falei para você, eu tiro de letra. Para ficar bonita, a gente tira de letra. Mas não foi muito difícil, não. Foi mais difícil por causa do Covid. Porque aí eu tinha as dores da cirurgia associadas à dor do Covid, né, do corpo. Então, foi mais por isso. E porque eu tive que cuidar do bonitinho aqui, que ele ficou muito mal. Vocês pegou toda a família, toda então? Toda a família. Ele ficou muito mal. Então, ele não levantava da cama. Sério? Então, aí para mim foi mais difícil por causa disso. Mas nossa, e você ainda, olha como mulher é guerreira, gente, operada, porque fica ali debilitada. Eu me lembro que quando eu fiz, eu caminhava muito corcundinha, assim, e você ainda teve que cuidar do maridão, da filha. A Carol difícil, nos ajudou demais. Ela nos ajudou demais, sim, mas ela era mais novinha, claro. né? Então, assim... Eu acho que para criança foi mais leve, né? Para ela ficou 2, 3 dias. Então... Mas assim, ela nos ajudou demais, né, com os afazeres da casa, mas tinha coisas que ela não dava conta, aí eu tinha que fazer com ele, né, ajudar a tomar banho, porque ele não conseguia mesmo. Então aí eu falei assim,
seja o que Deus quiser essa cirurgia, depois a gente faz uma reparação. Não, porque depois é só a Mas, cicatriz, né? Eu é. tive que fazer a reparação da minha cicatriz também. Eu também vou ter que fazer. Mas porque eu peguei um médico que abriu a minha barriga assim com bisturi, depois que tinha líquido ali, passou o bisturi, eu fiquei... Gente, Meu se eu contar pra Deus vocês, do céu. precisaria... Bom, eu fiquei assim em choque, eu entrei em choque assim na hora, porque foi numa consulta e eu saí assim tremendo, eu não falava. Eu não sabia se eu ia na polícia, se eu voltava pra casa, o que eu fazia. Daí eu optei por voltar pra casa sabe? E não processei o bendito médico, né? Mas também ele falou, não, depois eu arrumo pra você a cicatriz, só acho que eu ia voltar lá. Nem ver. Nunca mais Nunca na mais, vida, né? esquece. Nunca mais. E, enfim, a gente Sim. passa por cada coisa. Vocês diriam que o Covid aqui, por ter passado por isso, foi o período mais difícil para vocês aqui ou não? Durante esses 5 anos que vocês estão aqui? Pessoalmente, acho que afetou. Principalmente a mim, que fiquei acamado por 11 dias. Foi bem, bem, bem difícil para mim. Mas profissionalmente foi o momento que eu mais cresci. Por quê? Por causa que aumentou a quantidade de entregas, né, internacionais. Então a empresa acabou que quase triplicou de tamanho. Claro, porque as pessoas que não podiam sair, Não elas podiam compravam sair, online. Ficava tudo online. Então a demanda então, aumentou E muito. trabalhava muito. Sim, muito. Nossa. Foi onde a empresa deu um boom e graças a Deus. Mas foi uma época difícil, né? Para Parecia todos um faroeste, nós, A né? gente saía na rua, não via ninguém. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que a época que a gente mais viajou na vida foi na época do Covid? Aos loucos! Gente, deu a louca, assim. Não tem ninguém viajando. A gente viajou, a gente foi para França, a gente foi para Alemanha, a gente foi para Itália, a gente foi para o Meu Brasil. Deus. Gente, é sério. Daí, tipo, não tinha ninguém nas ruas, assim. A gente passeava como se a cidade fosse Sim, nossa, assim. E foi muito louco isso. E falar para vocês que a gente não pegou Covid. A gente foi Uau. para tudo que foi lugar. Foram 9 países durante o Covid. E a gente não pegou a doença. Em nome de Jesus, graças a Que Deus. glória. Que ótimo. Glória a Deus. Mas poderia Glória ter a Deus. acontecido, porque foi uma irresponsabilidade. Eu não aconselharia ninguém a fazer isso. A repetir a dose. A repetir a dose, porque eu acho que a Sim. gente teve muita sorte. Ou eu acho que a gente também não tinha caído a ficha. Sabe aquilo que você tá vendo que acontece as coisas, mas você pensa assim, Tá muito longe de mim. Tá muito longe. E a gente peca muito por achar que as coisas estão muito longe Sim. da gente, né? Sim. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente tem história para contar durante essa pandemia, porque muitas pessoas cresceram durante a pandemia e muitas quebraram. Não é? E muitas se desconstruíram para reconstruir e começaram uma nova profissão Sim. durante a pandemia. A gente vê N histórias aqui de pessoas que vêm no podcast que começaram a empreender na pandemia. Na pandemia. E tá dando super certo, estão com os negócios crescendo cada vez mais. No seu caso, a sua empresa duplicou de tamanho, Sim. cumprindo aí as promessas que você Totalmente. tinha por causa da pandemia, Sim, né? Exatamente. Eu falo que existe um mundo antes do Covid e um mundo pós-Covid. E assim, o Covid, eu acho que ele veio para intensificar muito o que já estava instalado. Por exemplo, casamentos que eram bem-sucedidos, eles ficaram melhores. Casamentos que eram rasos, não suportaram. Os níveis de divórcio durante a Subiram pandemia muito. subiu muito, vocês Sim, viram? Sim. Mas houve também muita restauração. Eu vejo que no meu caso, eu fiquei muito tempo em casa, porque a minha profissão não permitia, né? Então estava tudo fechado. E eu também faço atendimento a domicílio, então não poderia. E então eu fiquei muito em casa com a minha filha. E para mim foi assim um tempo de restauração mesmo, de confiança, de restaurar mesmo o nosso relacionamento. Porque como a gente passou por aquele turbilhão de coisas no Brasil, então a gente focou muito em nós dois. Entende? Então, e a gente trabalhava demais. E assim, a Carol ficava muito com a nossa sogra, minha sogra, no caso, com a avó dela. Então, para mim, o tempo de Covid foi um tempo de restauração de relacionamento entre eu e a minha filha. Então, foi onde nós conseguimos ficar mais tempo juntas, conversávamos mais, eu pude entender as dores dela. A gente começou a fazer terapia. Então, a gente começou a construir uma relação saudável entre eu e ela também. Porque não bastava ter uma relação saudável entre eu e meu marido, mas eu precisava ter uma relação saudável com ela também. Então, para mim, foi assim, de grande valia esse tempo, porque eu pude conhecer as dores dela mais íntimo e ela as minhas.
e a gente entender qual que é a linguagem do amor de cada uma, o que para ela, qual que é o limite dela, qual que é o meu limite, até onde ela o limite, como é que fala? Até onde ela pode ir, que é o meu limite, até onde eu posso ir, que é o limite dela, respeitar mesmo, né? Essa área. Então, para mim, foi de muito valia por causa dessa situação. Quantos anos tem sua filha? Hoje ela tem 17 anos. Nossa, já é uma moça. Já. Eu daria uns 14, 13 anos para ela, gente. Mas ela tem 17. Sim. Que bacana. É a carinha dela. Hoje nós estamos aqui de casa cheia, no nosso Estúdios Fama aqui. Ela admira você? Admira o trabalho de vocês? Como que vocês veem esse relacionamento? Porque aqui a gente vê que as crianças, quando elas são criadas aqui, elas ficam com uma outra perspectiva de vida diferente dos ensinamentos e criação que a gente tem no Brasil. Não sei se vocês passam por isso e como vocês tentam abranger isso na família de vocês. Eu acredito que sim. Eu acredito que ela é osso duro de roer. Ela não gosta muito de admitir, mas assim, para mim ela admite muito sobre o pai e eu acredito que pro pai ela admite muito sobre mim, entende? Que legal, bonitinho. Eu acredito que sim, que ela tem muito carinho por nós, muito respeito, muita admiração e que o que nós estamos fazendo aqui é porque Deus permitiu e Deus quer que nós estejamos aqui. E ela tem esse entendimento, tem esse né? entendimento. Porque o que acontece com muitas crianças é que elas ficam, eu não queria ter saído de lá. Lá eu tinha minha avó, meu avô, tinha meus amigos, tinha minha escola. E ela veio para cá numa fase muito difícil, que é aos 12 anos. Sim. Que é uma fase que está cheia de mudanças aí, né? E você tem seus amiguinhos, você se apega muito. Por exemplo, hoje ela com 17 anos, ela tem um entendimento, se ela fosse morar em outro país, muito maior do que quando ela tinha 12 anos. Sim. Que muda toda uma rotina, né? Então, a gente vê muitos pais aqui que buscam tratamentos, terapia para os filhos, em conjunto também, porque tem essa falta de aceitação da criança de ter tirado ela do mundo dela para trazer para o nosso mundo, porque a gente decide mudar, né? Então as crianças acabam vindo junto. Então para vocês foi tranquilo essa fase? Foi, assim, até o fato da Carol, a gente colocou até em propósito também, como uma direção de Deus, porque quando a gente veio para cá, a gente falou assim, Deus, como é que vai ser a Carol? Porque ela tem os amigos dela aqui, ela está entrando nessa fase de adolescente, então, se for a sua vontade realmente, que o Senhor coloque alegria no coração dela quando a gente der a notícia. Porque até o pai dela vir espiar a terra aqui a primeira vez, em novembro, a gente não tinha falado nada para ela do que Deus estava falando com a gente, nada, a gente ficou em silêncio. Só sabíamos eu, o Danilo e os nossos pastores, o casal de pastores no Brasil. E aí, quando nós compramos uma passagem para ele vir, aí a Carol viu aquela passagem em cima da estante, e ela falou assim, o que é isso aqui? Aí que nós fomos contar para ela o que era a passagem. E eu peguei e falei assim, filha, então a gente quer saber se você vai ficar feliz. Ela, mãe, fica feliz, nós vamos morar em Londres. Então aquilo, sabe, encheu ela de alegria, entendeu? Então eu falei assim, amor, é mais uma confirmação de Deus. Claro que a confirmação de Deus não quer dizer que não vamos passar por momentos difíceis. Ela passou por situação de bullying, por situações difíceis na escola, porque ela já chegou, ela falava bem inglês. Então, ela sempre gostou muito de música em inglesa. Então, assim, para ela foi fácil nesse aspecto, mas relacionamento foi difícil. Mas, enfim, foi tudo resolvido, graças a Deus. Me fala sobre o projeto de vocês. Como que vai ser esse projeto de tratamento de casais? O que vocês acreditam que... Vocês já estão trabalhando com isso, é claro, mas como que vocês vão estruturar isso? Vocês vão fazer encontros de casais? Qual a ideia de vocês? O que essas pessoas podem esperar? Porque muita gente vai estar ouvindo o nosso podcast e sempre alguém conhece alguém que precisa, né? Conta para mim como que vai ser um pouquinho desse projeto, Danilo. Então, esse projeto nasceu no nosso coração há pouco tempo, mas a gente já está em prática, né, com os amigos pessoais, principalmente na nossa igreja. E a gente vai fazer sim, Kathleen, os encontros de casais, a gente vai fazer jantares, a gente vai fazer encontros, mas a gente vai começar isso aí mês que vem, né, amorzinho? Sim. A ideia é o quê? Não é só tratar o casamento, só os casais, só a dupla, vamos dizer assim. É tratar a mulher e o homem. Conjunto. Primeiro, porque não adianta eu querer ter um casamento saudável se a mulher não está saudável. Porque não existe eu estou meio legal e ele está meio legal e nós dois se unir e ficar um legal. Não existe isso. Se eu estou meio legal, ele está meio legal e vai ficar tudo meio casamento.
Então, eu tenho que estar inteira, eu tenho que ser uma inteira, ele ser um inteiro, para a gente ter os dois uma única coisa. Então, a ideia é o quê? Trabalhar a mulher, o homem e o casal. Porque não é sobre, eu falo assim, não é que eu tenho que ser a pessoa certa para ele e nem ele a pessoa certa para mim. A gente tem que querer ser a pessoa certa. Então, é isso, sabe? É ajudar os homens a tratar a mulher, a ajudar as mulheres a tratarem os homens, a admirarem os homens, a respeitarem os homens, porque hoje eu vejo que o crescimento da mulher nos business, ela, não sei, esse tal de empoderamento, que eu não concordo, eu acho que subiu muito a cabeça da mulher. Então, ela acha que ela pode fazer tudo a todo momento, a qualquer custo e acima de qualquer coisa. E não é bem assim. Então, se você não consegue, eu falo assim, se você não consegue nem cuidar do seu casamento, do seu marido, da sua filha, como é que você quer cuidar de um negócio? Você pode observar, Kathleen, você conta nos dedos. Se encher uma mão, mulheres que, eu sou empoderada, eu sou independente, eu quero comprar a minha bolsa, eu quero comprar as minhas coisas, eu não preciso do meu marido para nada, que cresceu no negócios e manteve o casamento. Quase 100%. Não tem mais. Ou não tem um negócio ou não tem um casamento. Não conseguiu manter os dois. É muito difícil. Não quer dizer que você não possa, gente. Mas entenda que a gente tem que aprender a deixar certas coisas para o nosso marido fazer. Isso para eles é assim... eles se sentem... Não é poderosos, mas eles se sentem tipo assim, eu consegui fazer isso pela minha esposa. Uhum. E aí eles se sentem querendo vontade de fazer cada vez mais. E é isso que a gente, mulher, tem que fazer. É ajudar nossos maridos a quererem fazer cada vez mais por nós. Mas como é que a gente faz isso? Admirando, respeitando, sabendo a hora certa. É isso. Então, a base do nosso projeto é esse. Ajudar as pessoas individualmente e depois como casal. Porque senão não vai funcionar. Uhum. Entende? Então, a gente vai começar com esses grupos, a gente já tem alguns casais que a gente já tem alimentado, já tem conversado, já tem orado com eles. E a ideia é expandir cada vez mais na rede social e, enfim. E é isso. Quantos dígitos tem 1 milhão, Kathleen? Eu nunca parei para pensar. 6 dígitos? 7? Não, 7, né? 7 dígitos. 7. Com 1 mais S. E muitos me zeros. perguntam como que eu cheguei no meu primeiro milhão. E eu não cheguei no meu primeiro milhão. Eu cheguei no meu 7 dígito. E eu vou te falar para você quem é esse 7 dígito. Família. É a tua base. É aonde estão meus milhões. Minha esposa e minha filha. O dinheiro é consequência de tudo. Quem corre atrás do dinheiro, corre atrás do vento. Então, quando me perguntam o que você fez, eu respondo: família. A base de tudo. E o lugar da mulher não é atrás. Como diz a palavra, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. A posição da mulher é ao lado. Ela não está embaixo, não está em cima e nem atrás. Então, é aí que eu falo para você. Família. A base de tudo. Que bacana. Hoje em dia, como casal, quais os principais erros você acreditam que os casais estão tendo? Falta de comunicação. E competitividade. Porque eu vejo assim, a mulher tem a mania de achar que o homem tem que adivinhar o que ela quer, gente. Isso não existe. Não existe. O homem não tem que adivinhar o que você quer. Fala o que você quer. Expressa a sua vontade. Amor, eu quero fazer isso, eu quero comprar isso, eu quero fazer isso, eu quero investir nesse projeto, me ajuda, conversa comigo, vamos, sabe? A mulher não faz, ela quer esperar que o homem adivinhe, o homem não vai adivinhar, e aí você vai se frustrar. Então, a falta de comunicação. E do homem também com a mulher, que o homem também espera muita coisa da mulher, mas ele não fala. Então, para mim, o ponto número 1 é falta de diálogo. E a competitividade é bem forte, porque hoje em dia a mulher compete muito com o homem. Muito. Quem ganha mais, quem pode mais. E eu não concordo. Ou tem ciúmes do marido que ganha mais, ou o marido tem ciúmes da esposa que ganha mais. Então, tem que encontrar o balance, né? O casamento é sempre encontrar o balance. Sim. Vocês diriam que a comunicação é 100% ali do relacionamento? 100%. E acreditar. Eu acredito mais nela do que em mim mesmo.
E eu acredito mais nele que em mim mesmo, então pronto, tá tudo certo. É incentivar, né? É incentivar. O outro, né? Kathleen, eu falo que a gente se vê, a gente tá todo dia junto, mas todo dia, às 8 horas, ou eu ligo para ele ou ele me liga. Todo dia. Todo dia. Eu tô indo pro trabalho, ou ele tá voltando, ou ele vai fazer alguma outra coisa fora, a gente tá sempre se falando. Por quê? Diálogo. É ali que a gente consegue, eu consigo ajudar ele nas dores dele do dia a dia. Ele consegue me ajudar a me impulsionar para outros projetos. Então, é diálogo, porque às vezes a gente não tem tempo em casa, porque chega em casa, tem a nossa filha, tem um jantar, tem um monte de coisa para fazer, às vezes ele fica muito tempo no computador, às vezes finalizando o dia dele, porque às vezes ele passa muito tempo na rua, então não tem tempo para parar. Então, o nosso tempo assim de conversa mesmo assim, às vezes a gente fica quase 2 horas, né, amor? Conversando. Às vezes, amor, então tá, eu tô me arrumando aqui, mas vamos continuar falando. Aí eu continuo me arrumando, aí eu entro no carro, vou trabalhando e vamos falando junto, e ele vai falando as dores dele, a gente ora junto, a gente faz devocional junto nesse tempo, a gente incentiva ele, fala assim, amor, hoje eu não tô legal, e eu levanto ele, aí tem dia que eu falo, amor, hoje eu não tô bem, ele me levanta. É isso, casamento é isso. É um pelo outro. Não é, você tá mal, amor, eu tô com problema hoje, amor, então não quero saber, não vamos conversar hoje não, enterrar a pessoa, não é assim. Não é assim que funciona. O diálogo é tudo, o diálogo e você acreditar na pessoa que está do seu lado. Acreditar. Eu vi até que eu estava no culto no final de semana e aí o pastor até falou uma coisa que eu gravei. A gente não pode pedir para Deus para mudar a pessoa, para ajudar, para a gente ter uma vida mais fácil. A gente tem que pedir para Deus nos melhorar, para a gente ajudar o nosso cônjuge a passar pelas dificuldades dele. O dia que você entender isso e fizer isso, o seu casamento ele já sai dos 10, 20% que ele está e já pula para os 50, 60%. Então, não é sobre você, é sobre ajudar. Não é sobre a sua vida estar bem equilibrada. É sobre você ter uma vida tranquila para ajudar o outro. E não para você ter uma vida tranquila para o seu benefício próprio. E é isso que eu e Danilo a gente vive hoje. Eu procuro estar bem e ele procura me fazer bem para que ele saiba que uma hora vem a recompensa. Porque eu vou estar ali para estender a mão para ele. Aconteceu uma situação bem engraçada, né, amor? A gente foi para Paris, meu irmão estava aqui, e aí nós fomos para o parque, era 10 da manhã. E brinca para lá, e brinca para cá. Aí era umas 9 da noite, porque como está escurecendo tarde, o castelo ele só faz o jogo de imagens ali, as luzes, só 11 da noite. Eram 9 da noite, aí estava todo mundo cansado, não, vamos embora, vamos embora. Eu falei assim, amor, se você quiser ir, eu sei ir embora, eu pego o metrô, pego um Uber, eu vou embora pro local onde a gente está instalado, mas eu quero ver o show do castelo. Ele falou assim, amor, você já abdicou tanto por mim, você acha que eu não vou ficar aqui com você até às 11 para ver esse show do castelo? Eu vou ficar com você. E ele ficou comigo. Entendeu o que é casamento? Ele entendeu que eu já abdiquei vários tempos da minha vida, vamos dizer assim, vários momentos da minha vida para estar com ele e para ajudar ele. Então, naquele momento, ele queria me ver feliz. Então, ele falou assim, eu estou cansado, mas vamos lá, são quase 10 horas de parque, mas vamos lá, eu vou ficar com você. Porque você aquilo ver. fazia diferença e era Pra importante para você. Para mim foi importante, entende? Pode ser uma bobeira, mas para mim foi importante. Porque era um sonho seu. Era um sonho meu. E ficou tudo bem. E ele gravou e ficamos felizes, fomos embora felizes e tá tudo certo. Então, relacionamento é isso, é um fazer pelo outro, porque é um os pagar dois, o preço pelo outro. Exato. Essa é a verdade. Um dia eu pago, outro dia ele paga. E tá tudo certo. E qual o recadinho que você daria aí, Danilo, para essa câmera aqui, para os casais que podem estar escutando o nosso podcast, podem estar precisando de ajuda, podem querer participar desse grupo de casais que vocês vão organizar e começar a liderar e ajudar a partir do mês que vem? O recado que eu tenho para os casais é que casais andam sempre com casais. Não querem dizer que não possam andar com solteiros, mas tem que ter um coração ensinável para estar sentado à mesa, a aprender algo e a ensinar algo. Então, é uma via de duas mãos. Então, eu estou aqui para ajudar a quem precisa. Nós estamos formando aí um projeto, ele vai ser lançado aí talvez no mês que vem, mas se vocês precisarem de ajuda, pode entrar em contato conosco, Kathleen, depois vamos deixar o nosso Instagram, claro. Facebook. Para quem precisar de ajuda, pode entrar em contato com a gente. Nós estamos aqui de corações abertos para ensinar
a quem precisa, tá bom? Bacana, gente, que orgulho de vocês. Falem pra gente aí as mídias de vocês hoje, quem quiser seguir, precisar. Eu sei que o Instagram de vocês, com esse autoajuda de casais, ainda está sendo elaborado. Sim, sim. Deus vai dar o direcionamento Tá no do forno. nome, Tá no aí tá no forninho, forninho. Sim. Mas, enquanto isso, Fê, me fala um pouquinho do seu trabalho. Quem quiser contratar a Fê, Tá. como que faz? Tá, eu tenho meu Instagram, é o Fernanda_Birindiba. Gente, meu sobrenome não é tão difícil assim. Birindiba. Birindiba, é como se fala mesmo. Eu achei que era birimba, tá? Normal, você é mais uma no meio da multidão que acha isso. É birimba, é birimbau, é uma turma. Mas é mais simples, é o Birindiba. Eu atendo na clínica, atendo a domicílio, na região onde eu moro, em Watford, Hemel Hempstead e Luton. Eu atendo a domicílio ali e atendo o Kensal Green na clínica, no Evidence Beauty. Se quiser entrar em contato comigo, estou à disposição. Pode ligar na clínica ou entrar no meu Instagram. Lá tem meu WhatsApp, meus contatos. Eu estou à disposição. Eu não trabalho só com pós-cirúrgico, mas com drenagem linfática, estética, gordura localizada, flacidez. Também com tratamento de dores cervicais, ciática. Então, atendo toda essa área, tudo voltado para a mulher. Tudo para a mulher se sentir bem, para a mulher se sentir feliz e se sentir bem cuidada. Esse é o meu... Maravilhosa. Então, gente, olha, muito obrigada. Vocês têm mais algum recadinho para dar aí para os casais? Em alguma situação que vocês passaram, que vocês queiram compartilhar, que vocês acham que vai fazer a diferença? Bom, você tem alguma coisa, amor? Tenho sim. Primeiramente, também mencionar o meu Instagram, né, que é danilofernandes.uk, né? Para quem quiser, não tenham medo. Pode entrar em contato, a gente vai estar lá de braços abertos para servir também. Como a gente já foi servido, a gente agora gostaria de servir. E para que essas pessoas também possam servir outras. Então, não tenha medo, pode ir no direct, mandar mensagem, pode entrar em contato com a gente, que eu e a Fernanda, a gente vai estar disponível a ajudar vocês. Sim. Okay? Muito obrigada, gente, por vocês terem vindo, ter se disponibilizado desse tempo para esse bate-papo incrível de casais, né? E que isso vai servir de ajuda para outras pessoas. E eu tenho certeza que mais para frente nossos projetos aí vão se encontrar de alguma forma para fazer a diferença na vida dessas pessoas. E, gente, quem estiver precisando de ajuda, quiser fazer parte de um grupo de amigos, de pessoas que querem ver o seu bem, fica aí de olho que daqui a pouquinho esse nome que vai estar saindo do forninho vai estar aí nessa página para ajudar vocês. Quem precisar de ajuda, manda um direct pra gente, a gente redireciona os contatos deles. Foi incrível esse bate-papo, eu só tenho a agradecer vocês, né? Sintam-se, assim, que nós estamos aqui também para servir, para ajudar nesse projeto, que já é um sucesso, eu tenho certeza, né? E o que vocês precisarem, a gente sempre vai estar aqui como mídia, como amigo, e vamos estar fazendo parte disso aí também, que esse projeto é fantástico, com certeza. Gente, esse foi mais uma edição do nosso podcast Visão de Águia. E você que está aí nos assistindo, pegou a visão? Entendeu, gente? Casal anda com casal aí, não é, gente? É isso, gente. Pessoas que querem ver o seu bem, que vão acreditar em você, que vão acreditar no seu relacionamento. E o que vocês precisarem, só entrar em contato com a nossa produção, que a gente passa também o contato deles para vocês. Quero agradecer mais uma vez aí os nossos colaboradores, Vinícius, a Joias Forever, que a gente tem a nossa coleção aqui, as nossas águias agora, que é a coleção do Top of Mind, Círculo do Sucesso, que a Joias Forever ela vai estar lançando no dia do Top of Mind um presentinho para todas aquelas mulheres que participaram e ganharam o troféu da Águia, gente. Que ótimo! E vai ser algo voltado para o Top of Mind, coleção exclusiva. Então é isso, gente. Muito obrigada por hoje, por vocês terem ficado até aqui. Não se esqueçam, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para que cheguem outros casais que precisavam escutar essa palavra. Gente, um beijo para todos. Tchau, tchau.